Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo Kleber e vamos lá então para mais uma videoaula do curso Introdução ao Ethical Hacking aqui na Academia do Hacker Ético do IFRN. É isso aí. Ainda nessa segunda semana a gente parte agora para o subtópico 1.5. Dentro do tópico Fundamentos e Metodologia do Hacking Ético, a gente vai agora para as fases, para falar sobre as fases de um teste de intrusão. Veja aí que nessa segunda semana a gente começou lá com o teste de intrusão no subtópico 1.4. Agora, fases de um teste de intrusão, próxima semana, aliás, próxima videoaula, para fechar aí a gente vai para a parte documental, né? Falar sobre o relatório. E agora então, sem mais churumelas, a gente parte aí para falar sobre as fases de um teste de intrusão. A gente já conversou um pouquinho no início lá, de que as metodologias apontam para 3 fases, 5 fases, 7 fases. Nós, da Academia do Hacker Ético, entendemos que, metodicamente, didaticamente, é interessante tratar as fases em um pentest em 8 fases, e são elas que a gente vai apresentar agora para vocês. Lembrando aí que, em linhas gerais, deixa eu aumentar aqui para deixar aqui, ó, bem bacana, bem grandão aí para vocês. Em linhas gerais, genericamente, são 3 fases: o planejamento, a preparação e a execução. Internamente, a gente tem aí uma derivação em todas as metodologias que apontam para partes mais ou menos importantes, partes descartáveis ou não, partes que podem ser suprimidas em pentestes mais simples e partes que precisam ser adicionadas em pentestes mais complexos. Mas independente da metodologia utilizada, genericamente podemos incluir todas as fases de um pentest como um ciclo do pentest em planejamento, preparação e execução. Beleza? E a gente começa então citando como exemplo aquele motivador da principal certificação do mercado. Já falamos sobre as certificações aí, né? A mais aclamada internacionalmente, a CEH, lá da ICConscio, que a gente falou sobre ela. Ela aponta para 5 fases, que seria a fase do reconhecimento, a fase do scanning, né? A parte de ganhar acesso ou conseguir efetivamente garantir o acesso ao sistema e comprometê-lo, a manter esse acesso e, por último, encobrir os rastros. Esse seria o modelo recomendado pela CEH. Se for fazer a certificação de lá, saiba que são essas 5 fases que estão embutidas nesse modelo que a gente vai seguir no nosso curso aqui. Beleza? Agora, pra gente, vamos lá para 8 fases importantíssimas. Para mim, não tem como abrir mão de nenhuma delas. Embora, se você for olhar lá as 5 fases do CEH, algumas são, inclusive, descartáveis, né? A gente já conversou sobre isso, que tanto usar backdoors para garantir o acesso pós-intrusão num pentest pode ser desconsiderado, dependendo do escopo, e também alterar o sistema para encobrir rastros, apagar logs, enfim, também pode ser suprimido. É uma técnica que é usada por atacantes, nem sempre pelos pentests. Mas, no nosso modelo aqui de 8 fases ou 8 etapas, a gente quer apresentar para vocês didaticamente o que não pode deixar de faltar. Não pode deixar de estar lá, não pode faltar no seu planejamento de pentest. Beleza? Vamos lá. Primeira fase, então, a preparação. A segunda, a coleta de informações. A terceira, o mapeamento de rede. A quarta, a enumeração de serviços. Quinta fase, análise de vulnerabilidades. Sexta fase, a exploração de falhas. A sétima fase, a pós-exploração de falhas. E a 8ª fase é a escrita do relatório e a apresentação de resultados. Nota que se a gente separasse aqui, por exemplo, a parte final em relatório e a apresentação do relatório, teríamos até 9 fases, não é isso? Mas, no geral, a gente coloca, então, os dois juntos aqui e a gente tem 8 fases. Vamos lá, nessa videoaula, detalhar essas 8 fases sugeridas de um ciclo, de um pentest, a partir da visão da Academia do Hacker Ético. Primeira fase, então, a preparação. Aqui é a definição do escopo. O planejamento que não pode ser pulado, não pode ser apresentado de forma engessada para o cliente, não pode também deixar o cliente à vontade demais para dizer o que quer, embora ele seja o cliente. É importante esclarecer que a efetividade do pentest também está condicionada a alguns tópicos que você precisa apresentar e isso ser discutido. Então, vamos lá aos pontos principais dessa fase de planejamento, de preparação e definição do escopo. A primeira, quais são os alvos que serão incluídos no teste e quais não serão? Mas não são todos os alvos, toda a infraestrutura do cliente, não? Gente, pequenas empresas, instituições muito pequenas, aí ok, se ele tiver um laboratóriozinho,
tiver uns equipamentos ali, uns servidores. Agora imagina, gente, de empresas ou instituições de médio e grande portes. Você tem aí estações, endpoints aí de clientes, centenas ou até milhares, a infraestrutura, trocentos roteadores, suítes gerenciáveis, firewalls, IDS, servidores de aplicação. Então isso fica extremamente caro, chegando a ponto de ficar impraticável quando você coloca as horas técnicas que você vai precisar para fazer um pentest desse tipo. Então não é uma coisa a ser levada, que pode ser suprimida nessa fase de planejamento. É preciso ficar bem claro. Olha só, o seu parque computacional é muito grande, você precisa estabelecer se a gente vai fazer por amostragem, quantas máquinas em cada setor, em cada sala, em cada laboratório, você, dependendo do tipo de instituição, isso tem que ficar muito claro, né? A não ser que você tenha aí uma ajuda, eventualmente, de EDRs, né? Ou seja, se você tiver agentes instalados nos endpoints que possam mandar informações, talvez sim você possa aumentar o número de máquinas que serão sondadas no pentest. Mas, no geral, gente, tem que ficar bem claro. Você tem ali, na conversa com o cliente, a identificação da quantidade de máquinas que ele tem, e entenda-se por máquinas, tanto as máquinas principais servidores como ativos de rede e endpoints, e é preciso ficar claro nesse momento quais serão incluídas no teste e quais não serão. Não tem como mensurar custos, esforço, ferramentas, sem antes, num primeiro momento, saber quantos e quais são os alvos do pentest. Beleza? Outra coisa, qual é a abordagem? Quais ações o cliente permitirá que sejam realizadas durante o teste? Pode haver alguma ação que cause interrupção de serviço, que cause instabilidade de serviço, há aí algumas restrições de horário que podem prejudicar o próprio negócio do cliente. Isso precisa ficar muito claro nesse primeiro momento. Qual o nível de agressividade do teste, ou seja, a previsibilidade de instabilidades. Se você fizer, por exemplo, ataques força bruta, que nós vamos fazer aqui na prática ao longo do nosso curso, dependendo da agressividade, ou seja, da quantidade de threads, de disparos de testes que você faça contra sistemas remotos no ataque força bruta online, você pode até derrubar o serviço ou deixar extremamente instável, né? E aí você pode fazer simulações de negação de serviço, DOS, DDoS. Isso é possível, é permissível, e qual nível de agressividade se pode usar e, eventualmente, em que horários podem ser utilizados, isso precisa ficar bem claro. Lembrando lá da nossa primeira classificação, também é aqui que a gente define white, black ou gray box. Eu tenho uma situação em que o executor do pentest conhece ou não conhece o interior da instituição ou conhece parcialmente. Existem algumas literaturas que ainda apresentam níveis de black box que seriam blind e double blind, que seria o black box cego e duplamente cego. Tá? Então, só em linhas gerais, gente, é quando você... O blind é quando você tem o black box tradicional que a gente já falou, a equipe de pentest não conhece nada dentro da instituição. E o double blind quando nem a equipe de fora conhece, ou seja, o contratado, nem mesmo a equipe interna conhece, somente ali alguns gestores. É chamado double blind dentro da linha do black box. Uma coisa tem que ficar clara, dias e horários da execução dos testes. Em comum acordo aqui, ou levando em consideração o que já foi definido anteriormente com relação a instabilidades, né? Eu vou fazer teste no horário de produção contra alguns endpoints, máquinas mais críticas, vou fazer testes no horário fora do expediente, isso precisa ficar muito claro também. E aí então, com base nesse escopo, você vai finalmente conseguir mensurar o esforço computacional, capital humano, ferramental que você vai precisar e define então as horas de trabalho. Consegue ver aí um prazo para finalização dependendo de sua equipe e, consequentemente, dá para você mensurar e fazer um orçamento justo para o cliente. Beleza? Segundo ponto, então, definido isso, parte-se para a efetividade do teste. Agora começa a usar ferramentas para coleta de informações. Toda essa fase inicial de footprinting, como é apresentado em algumas normativas, ela é baseada em análise de fontes abertas, ou OSINT. Tem uma boa quantidade de material sobre esse assunto, pessoal, no material complementar aí no nosso curso, tá? OSINT seria a inteligência
de open source, né? Você tem aí fontes abertas ou dados que podem ser coletados, encontrados em fontes abertas. Você nem sequer consegue apresentar para uma equipe interna sua intenção. Então, um blind ou double blind aí que seja, quando você usa-se de OSINT, você vai fazer buscas aí, por exemplo, em portais, vai fazer buscas em outras bases que não sejam máquinas de dentro da instituição. Então esse primeiro momento aí da coleta de informações, ela é uma coleta que é passiva, ela não levanta qualquer tipo de suspeita, porque não está efetivamente ainda coletando ou simulando ataques contra a estrutura interna da instituição. Então os buscadores, Google, Bing, o Yahoo, consulta o próprio registro ou os registros da empresa, pega o CNPJ da empresa, a gente vai fazer alguns exercícios desses por aqui, para descobrir se tem outros domínios ou subdomínios internos não tão conhecidos, para descobrir aí a abrangência, principalmente se for um black box. Consultas em redes sociais, canais de divulgação de mensagens, para ver se não tem algum funcionário interno colocando informação demais em redes sociais. Consultas em quaisquer outras fontes de informações públicas. Isso é a fase de coleta inicial de informações. Feito isso, então, se faz uma pré-análise do que se tem de dados OSINT e efetivamente começa a fazer as sondagens nas redes. Aqui a gente vai fazer de fato o famoso scan, né? Você vai mapear essa rede, fazer pequenas consultas nos domínios e subdomínios que foram descobertos na fase anterior. Você vai fazer buscas por nomes de hosts em domínios e subdomínios conhecidos que podem não ser explícitos, www, www2, mail, webmail, SMTP, DNS. Então, tá lá, a empresa se chama, sei lá, ethicalhacker.com.br. E aí eu só sei que existe o www. Será que existe mais? Nesse primeiro momento eu posso fazer pequenas consultas, pô. Será que ele tem um servidor de e-mail próprio? Será que SMTP, ethicalhacker.com.br existe? Então, quando você faz uma consulta desse tipo, ainda não é nada intrusiva, uma consulta simples de DNS, mas já pode retornar ali o IP de uma máquina interna que eventualmente pode ser um alvo potencial. E também os próprios IPs. De repente você descobre que tem 3 ou 4 IPs que foi resolvido a partir das URLs principais da instituição, e aí você começa a perceber que pode ser que tenha uma faixa de IP, 1/24, por exemplo, inteiro à disposição da instituição, e nessa faixa de IPs você pode encontrar ali hosts que estão desprotegidos, pouco utilizados, mas abertos para consulta externa. E aí? Então, a partir de endereços descobertos, IPs no mesmo range, olhando a máscara, blocos de IPs adjacentes, né, próximos ali ao que foi encontrado nas máquinas principais, e, eventualmente, algumas instituições, isso já é uma falha de segurança, por sinal, e que, por incrível que pareça, não é incomum, se a transferência de mapa de zona estiver habilitada no DNS da instituição, você pode fazer essa consulta e receber de mão beijada, né? Você procura o mapa de zona e aí o DNS entrega aí para todos os hosts que estão disponibilizados, seus respectivos IPs dentro de um domínio e de subdomínios da instituição. Naturalmente isso é mais difícil, mas como eu falei, não é improvável. Essa é a fase do mapeamento da rede. Ok, então de posse disso você tem aí uma série de IPs, uma série de hosts com nomes, com IPs. Parte-se então para descobrir os serviços que estão disponíveis em cada host, em cada equipamento desse. Pode ser um equipamento de infraestrutura, pode ser um servidor e pode ser um host com acesso externo. Antes de saber qual o serviço, esse serviço pode não estar associado a uma porta convencional. Então se faz o processo de enumeração. É o scan propriamente dito. Então você faz a varredura nos IPs-alvo, buscando por portas conhecidas e portas desconhecidas dentro da sua faixa de 16 bits aí, não é isso, pessoal? Lembrando aí nossa revisão de redes ou a base de redes de vocês. Cada máquina tem aí 16 bits, 2 elevado a 16, 65.535 portas, não é isso? Então pode ser que ela tenha um SSH rodando numa porta alta, pode ser que ela tenha um servidor de acesso remoto VNC instalado noutra porta esquisita ou não convencional. É nessa fase que se descobre então as portas abertas nos hosts que foram identificados na fase anterior. E aí então, a partir das portas abertas, inicialmente faz-se a associação com os serviços prováveis que são executados nessas portas e em seguida se faz a busca a partir dos banners, né? Uma tag chamada banner grabbing, tá? Onde você
alguns serviços, quando você pergunta na porta e faz uma determinada requisição, ela lhe retorna informações de um banner sobre aquele serviço, assim o SSH faz, assim o HTTP faz. Então você descobre, por exemplo, que há um servidor de acesso remoto rodando numa porta, por quê? Porque na hora que você consultou aquela porta com um cliente genérico, ele lhe retornou um banner. E aí então, a partir também de técnicas de trace route, de exploração de requisições e respostas de CMP, pode-se fazer um procedimento chamado fingerprint, que a partir do TTL entregue, se for o caso, se não houver nenhum bloqueio, o TTL entregue pelas máquinas intermediárias entre a origem e o destino, se descubra aí traços sobre o sistema ou os sistemas operacionais que estão instalados nessas máquinas intermediárias e na própria máquina-alvo, porque sistemas diferentes usam TTLs diferentes em respostas a CMP. E aí então se para outro momento de análise de enumeração para identificar potencial de sucesso, isso mesmo. Então alguns serviços, por exemplo, são vulneráveis por padrão só por existirem. Você encontra lá uma porta 23 aberta, é um telnet, o telnet por si só não usa criptografia, conexão remota direta sem senha, a vulnerabilidade é existir um telnet. O mesmo se aplica ao FTP, por exemplo, transferência de dados, se não usar criptografia e por aí vai. Então essa análise de enumeração é muito importante para identificar já nesse primeiro momento um potencial de sucesso. E aí então se faz um mapeamento prévio, né, com um grau de possibilidade de sucesso ou potencial de sucesso, com os sistemas disponíveis e os serviços mais propensos a vulnerabilidades. Nós estamos aí quase no final do processo de análise de vulnerabilidade tradicional, né? A gente tem aí quase esse processo aí. O próximo passo aqui sim é o processo que foi herdado como final da análise de vulnerabilidade. É a fase de análise de vulnerabilidade. Se confirma, então, se os serviços que foram mapeados aí como estando em execução nas portas que foram descobertas como abertas, se eles estão de fato em execução ou se são outros, se é uma porta fake aí, né? A identificação de versões, agora sim, o scan de vulnerabilidade, ele faz alguns procedimentos que já são considerados intrusivos, fazendo consultas propositais a alguns serviços para que eles deem mais informação do que simplesmente o banner, informando versões e características de funcionamento. É aí onde a análise de vulnerabilidade já começa a ter referências para fazer o cruzamento de dados entre as versões em execução e uma base de vulnerabilidades, ou as bases de vulnerabilidade que as ferramentas disponibilizam. Há então esse cruzamento de dados, seja automático ou manual, geralmente ele é feito de forma automatizada pelas ferramentas de scan de vulnerabilidade, pega a versão, bate aí com bases CWE, CVE, bases do SNORT, bases públicas, bases privadas, bases proprietárias das equipes de pentest, de vulnerabilidades conhecidas com as versões que foram encontradas nesse serviço, nessa fase de identificação de suas versões. Executa-se, então, efetivamente uma ou mais ferramentas de scan de vulnerabilidades. A gente vai fazer isso aqui no nosso curso, tem que fazer, não pode fugir disso aqui, é uma ferramenta que ajuda bastante nessa fase. E aí, então, a gente tem os testes primários de sucesso. Alguns pequenos exploits podem ser executados, já extrapolando aqui o conceito de análise de vulnerabilidades e partindo para a busca por identificação. Se a vulnerabilidade reportada é de fato explorável. Alguns exploits menos agressivos podem ser, então, previamente executados nessa fase. Vamos aqui, então, entrar na fase que antes do pentest não existia, a exploração de falhas. Pois é. Temos aí todo esse mapeamento, o scan de vulnerabilidades, o relatório de vulnerabilidades. A primeira fase efetiva, a partir do grau de comprometimento que se presume que um serviço tenha, você vai do maior para o menor. Claro, você vai começar tentando explorar aqueles serviços que, eventualmente, se tiverem realmente vulneráveis, lhe dá um acesso remoto como administrador da máquina. Não faz sentido você começar pelos mais leves, porque pode ser que na fase de testes a equipe de pentest seja identificada pela equipe interna e tenha um bloqueio aí no firewall ou por outros mecanismos de filtragem. O ideal é começar então pelos mais aparentemente vulneráveis. A primeira etapa vai explorar as vulnerabilidades reportadas, usando como ordem de prioridade o nível de acesso e o potencial de comprometimento. Claro, a partir dos serviços teoricamente mais vulneráveis até os menos vulneráveis, vai se identificando os que são exploráveis e o grau de comprometimento, e tudo isso vai sendo resultado
da fase de exploração de falhas. Segunda etapa da fase de exploração de falhas, depois de testados todos os serviços. Ricardo, eu posso fazer em paralelo essa segunda etapa? Não. Se você faz em paralelo, um pode comprometer o outro. Tanto em nível de agressividade, excesso de sondagens na rede pode gerar muitas suspeitas por parte dos administradores da rede interna, principalmente se for um black box. Então o ideal é que você deixe para fazer a segunda etapa num segundo momento, que é fazer ou identificar os serviços remotos na fase anterior. Você vai então ver nos serviços remotos, SSH, FTPS ou FTP puro, RDP, o Windows Terminal Service, VNC, PCNOR, enfim, nesse serviço, ataques de força bruta, tentativas de login e senha baseado em dicionários, e aí você vê aí um nível de utilização de sondagens por unidade de tempo que não levante tanta suspeita, mas é bem barulhento, né? A etapa do tentativa de acesso remoto, buscando a vulnerabilidade aqui seriam senhas fáceis para entrar por força bruta, usando o ataque do dicionário nos serviços de acesso remoto. Fechou a fase de exploração de falhas? Para tudo e vai para o pós-exploração de falhas. Tem que parar. Para fazer uma análise de tudo que foi colhido na fase 6. Análise do resultado da fase 3, há um novo planejamento, então, já estamos indo para os finalmente aqui, se algum serviço de acesso remoto tem acesso limitado, por exemplo, um usuário sem tantos privilégios, se a partir de ataques complementares de escalada de privilégios pode-se chegar a uma exploração mais bem aprimorada. Ou seja, o cara entra num servidor web como um usuário web, não tem tanto potencial para, com esse usuário, atacar ou comprometer ou sondar outras áreas daquele servidor em específico. E então, estando dentro do servidor como usuário web, a partir da primeira vulnerabilidade, ele executa outros exploits para tentar escalar privilégio e tornar-se, por exemplo, superusuário, e aí sim, um ataque dentro do outro, chamado escalada de privilégio. Coleta de arquivos nos sistemas comprometidos, principalmente, se for possível, arquivo de senhas. No arquivo de senhas explícito, na maioria dos sistemas você encontra os hashes para fazer, por exemplo, ataques de força bruta offline. Vamos fazer aqui também. Pega o arquivo com os hashes, o arquivo de usuários, traz para uma outra máquina, se isso é possível, então, e se faz ataques offline sem levantar tanta suspeita, porque esse ataque é feito, como o próprio nome diz, de forma offline. Ataques a sistemas internos utilizando máquinas-ponte. Veja que tem máquinas que, num determinado momento, ela pode não estar acessível externamente, mas ela pode ser acessada a partir de uma máquina-ponte. Entrou numa máquina dentro da zona desmilitarizada, a DMZ, consegue comprometer um servidor de logs, consegue comprometer infraestrutura usando ataques, utilizando máquinas-ponte. Beleza? Então essas são as fases mais importantes e praticamente que não podem ser retiradas, removidas numa sugestão de pentest da fase 7. Vem ainda aqui a complementação da fase 7, de acordo com as definições do escopo, que são aquelas que são meio polêmicas, né? E aí, se nessa fase foi acordado no escopo que pode se instalar backdoors, pode instalar sniffers para fazer grampos na rede depois da exploração, pode instalar malwares, keylogs, worms, disparar fiches internos após o comprometimento. Se isso foi definido no escopo, a fase é essa para se fazer esse tipo de instalação. Então esses 3 pontos finais vão variar de serem implementados ou não na fase 7, a partir do que foi definido na fase 1 da definição do escopo. Beleza, pessoal? E por fim, então, a gente vai para o relatório. De fato, o relatório que a gente vai aí esmiuçar na próxima videoaula, o relatório e depois a apresentação desse relatório para a gestão com o relatório apresentado lá no seu PowerPoint, no Canva, que seja, enfim. Mas o mais importante, o relatório tem que ser produzido no final e esse relatório precisa apresentar uma análise minuciosa dos procedimentos e dos resultados. É preciso que se tenha uma fundamentação teórico-científica, assim, quase um TCC, gente. Né? Você apresentou ali detalhes sobre o funcionamento, a fragilidade, o grau de comprometimento e você fundamenta tudo isso embasando suas conclusões para dizer o grau de comprometimento. E aí então faz a elaboração de resumos, roteiros e conclusões e vai encaixando dentro do seu relatório de acordo com o tópico que a gente vai ver aí na próxima videoaula e se elabora um relatório
efetivamente, ou seja, um relatório na prática. Esse relatório ele precisa ter dois níveis, um nível didático e um nível técnico. Geralmente o nível didático ele é lido pela alta gestão da empresa sem tanto conhecimento técnico, enquanto o relatório técnico é lido pela equipe técnica para entender o que houve e ter aí o subsídio para fazer as reparações. A parte didática é chamada de sumário executivo, já falamos isso, vamos detalhar na próxima videoaula. Esse resumo inicial, bem didático, com desenhos, com palavras simples de se entender, mas explicando tudo que foi feito e o que se conseguiu comprometer ou não, é o sumário executivo. E a parte mais técnica, mais profunda, é o relatório técnico, chamado também de laudo técnico. Eu não gosto muito desse termo laudo, porque ele leva mais para uma atividade pericial, forense, mas sim, é uma atividade fundamentada no conhecimento técnico, é chamado a parte técnica dentro do relatório laudo técnico, ou relatório técnico, e o sumário executivo, parte didática e parte técnica. Beleza? Então, dependendo do que foi definido no escopo, e quase sempre é importante que se faça isso, se marca uma apresentação desses slides, chama a gestão, chama as equipes, pode ter mais de um tipo de apresentação, você ter públicos diferenciados dentro da instituição que vão receber a apresentação em níveis diferentes de esclarecimento e apresentação de resultados por parte da equipe de pentest, ou então um evento único. Isso é definido lá na fase do escopo, mas é fundamental que você faça, ao invés de só entregar um relatório cru ali, no seco, né? Você faz então uma apresentação de resultados, detalhando e tirando dúvidas sobre a produção do seu relatório. Beleza, pessoal? Então é isso. A gente vai fechando por aqui a nossa aula 1.5, apresentando com detalhes o que seriam as fases, as 8 fases de um teste de intrusão segundo a Academia do Hacker Ético. Beleza? Faltando aí então só mais um tópico para a gente fechar a segunda semana e o primeiro tópico, Fundamentos e Metodologia do Hacking Ético. Na aula ou vídeo aula 6, a gente trata então da parte documental, documentação, sumário executivo e laudo técnico. Beleza? Então é isso, fechamos por aqui. Qualquer dúvida, volta, assiste o vídeo de novo, faz anotações, né, para que tudo isso dê um embasamento para fazer aquela avaliação, ficar bem fundamentado e vamos em frente. Valeu, pessoal!